Bom dia a você que está nos assistindo pela internet, bom dia aos irmãos que estão aqui na nossa igreja. Hoje nós temos um grupo muito reduzido de irmãos aqui na nossa igreja. A gente até entende porque algumas famílias estão se reunindo para comemorar o Dia dos Pais, e a gente quer desejar um feliz Dia dos Pais para todas as famílias, não só para os pais, mas para os familiares também, porque isso aí é algo comemorado por todos, né? Então, se você é filho, valorize o seu pai em todos os dias da sua vida, mas hoje dê um carinho especial para ele. Nós vamos estar orando nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, que tudo aquilo que fizermos na tua casa nessa manhã possa ter a direção do teu Espírito Santo. Toma-nos em tuas mãos, abençoa os irmãos que estão encarregados de ajudar nesse culto, os irmãos da mídia, os irmãos aqui dos Celebrais, Senhor, que desde cedo estão aqui ensaiando na tua casa. Muito obrigado pela escola bíblica dominical que já tivemos, e abençoa o nosso culto, no nome de Jesus, amém. Bom, se você está assistindo o nosso culto na sua casa, se você está reunido em família, se você é membro da igreja, você pode estar abrindo aí o link do culto no grupo da igreja e fazendo aí o compartilhamento desse culto, assim como eu vou fazer agora. Vou parar um pouquinho e compartilhar. E também convidar você para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube com todos os cultos, todos os trabalhos realizados em nossa igreja. Você pode se inscrever lá e você não paga nada por isso. Você pode estar fazendo também um convite para outras pessoas, e assim essas pessoas participando do nosso culto. Vou compartilhar primeiramente com meus grupos e depois vou estar compartilhando com algumas outras pessoas. Eu estava vendo aqui, nós temos alcançado 90% dos nossos amigos, das pessoas que seguem a igreja, e é um alcance bastante considerável. Mas a gente pode aumentar isso daí. Eu estava olhando no Facebook, né, como é que tem sido feito o acompanhamento dos nossos cultos, e essa é uma ferramenta na qual nós não podemos abrir mão, que é a internet, onde nós podemos alcançar pessoas até em outros países. Nós já até falamos sobre isso, nós já fizemos isso, compartilhando com outras pessoas, quando fomos ver, chegou em outros países o nosso culto. Então, é para a glória de Deus. Então, que você possa estar ajudando esse trabalho dessa forma. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Os irmãos estão aqui na nossa igreja. Vamos ficar de pé para estarmos louvando, porque o cântico é Eu Te Louvarei, e a gente tem que louvar com todo o nosso ser. Amém, amém. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei. Meu bom Jesus, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que
Em todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo, Em todo tempo te adorarei. nos alegramos em Ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós vamos passar um momento de ofertório. Você que quer ajudar na obra do Senhor, nós vamos te dar a oportunidade colocando o número da conta da nossa igreja e também o CNPJ. Os irmãos que estão aqui na igreja podem estar acessando os gasofilácios. Nós vamos estar orando nesse momento. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a presença do Kelvin, que está aqui com a gente, nos ajudando nessa manhã. É filho, não posso nem dizer que é filhinho do Dirceu, né? Porque ele é maior do que o Dirceu. Então é filho do Dirceu. Vamos botar desse tamanho aí, que fica mais compatível com o Kelvin. Então a gente quer agradecer a Deus pela vida do Kelvin, que está aqui com a gente nessa manhã. Também a gente quer dar uma palavra especial aos irmãos Neuci e ao irmão Jorge, que deram uma cara nova à nossa igreja, lá deram uma pintura na nossa igreja, na frente da nossa igreja, está com um sorriso mais bonito a nossa igreja, que esses irmãos vieram aqui e pintaram a frente da nossa igreja. Então a gente quer agradecer aí a dedicação dos irmãos. E nós vamos estar orando nesse momento. Eu acabei deixando meu tablet em algum lugar. Ah, não, está aqui. Pensei que tivesse esquecido o meu tablet. Nós vamos estar citando a nossa coluna de oração. E nós vamos estar orando nesse momento e fazendo a citação da coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. O seu Daniel, pai do irmão Eliezer, a Cleide Portugal, que pede oração pela família, a Carmen, com problemas de saúde e família, a Marisa, amiga da nossa irmã Francisca, o Wellington, a Viviane, o Elson, o Henrique, o Luiz Henrique, o Carlinhos, a dona Edmeia, a Rosana Carraro, a Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi e Francisca, Maria Nazaré, Maria Elita. Vamos continuar orando pela irmã Maria Elita, que ainda está internada, a Taizinha, o Carlos Mendes, os médicos, os enfermeiros, a cura para a Covid-19, o bairro de São José, Maricá e as nossas autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, colocamos, Senhor, esses nomes em Tuas mãos, as suas necessidades. Colocamos os pedidos feitos aqui, Senhor, na nossa coluna de oração, e também colocamos os nossos corações diante do Teu altar. Sonda os nossos corações e vê aquilo que precisamos, Pai. Senhor, responde conforme a Tua santa e bendita vontade. Gratos te somos, Senhor, pelas muitas bênçãos recebidas, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar continuando a adorar ao nosso Deus com mais um cântico. Se eu me humilhar.
lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. No teu toque, abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha
Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar mais uma vez nos deleitando no livro que, como eu tenho dito, sempre quando eu vou pregar nesse livro, eu prego sabendo que Deus estará nos ensinando uma doutrina. E é o livro de Romanos, onde Paulo, muito inspirado, o escreveu. E nós vamos estar meditando na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Nós vamos estar lendo esse versículo, mas vamos estar também acompanhando também os outros textos, né? Nós vamos estar acompanhando na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim o texto: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, aplica em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é filhos que pertencem a Deus, o Pai. Nós o chamamos de Pai, porque a inauguração de termos esse relacionamento com Deus passou a existir em Jesus Cristo. Porque, como nós já pregamos outras vezes, chamar Deus de Pai não era algo comum para os judeus, não era algo, vamos dizer assim, que fazia parte do culto dos judeus, mas em Cristo houve uma nova inauguração de um relacionamento com Deus, o relacionamento nosso de filhos com Deus, o Pai. E esse texto fala de filhos que foram recebidos por adoção. É interessante quando nós vemos essa forma de Paulo, ele colocar aqui na ilustração de adoção, e a gente vai ver por que ele coloca nesses termos, adoção, a gente vai entender, né, por que ele fez essa ilustração, porque a Bíblia em João, logo no capítulo 1, a gente vê que todos aqueles que receberam e creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ali nós já começamos a entender que nós fomos gerados em Cristo Jesus, né? Mas Paulo usa aqui a ilustração da adoção, para poder a gente entender e ir mais profundamente no que ele está querendo ensinar à igreja de Roma e também a nós. Filhos que pertencem a Deus o Pai se libertam de um espírito de escravidão. Bom, vamos olhar o texto de novo. Porque não recebeste o espírito de escravidão. O que é o espírito de escravidão? É um espírito mesmo? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar o texto e, dependendo da tradução do texto, você tem uma ideia exata de alguns significados da palavra. Tá? Por exemplo, eu quando estava estudando, eu estudo esse texto também com uma enciclopédia do H. Champlin. Ela é uma enciclopédia completa para aqueles que estudam a palavra de Deus, e ali nós temos teologias que são teologias erradas, né? Naquele estudo ali, que ele mostra teologias que estão sendo estudadas de forma errada, teologias que podem estar perto daquilo que é a realidade, aquilo que é realmente a teologia correta do texto. E quando ele colocou lá na enciclopédia, a tradução dele, uma parte do texto que ele colocou estava escrito de uma forma errada na tradução. E aqui não. Eu peguei a Almeida Corrigida Fiel, que nela ela vem toda completa. E quando a gente olha aqui, olha, dá uma lida aí, irmãos. Porque não recebeste o Espírito. Quando o Espírito está em letra minúscula, ele significa o quê? O Espírito Santo? Não, né? Quando ele está em letra maiúscula, ele significa Espírito Santo. Essa tradução está correta, tá? O Espírito
de escravidão. Por quê? O que é o espírito de escravidão? É o estado mental daquela pessoa. É como aquela pessoa pensava, as suas atitudes. Então, aqui, ele fala, porque vocês não recebessem o Espírito. Eles viviam numa mentalidade diferente. Eles eram escravos de, por exemplo, enfrentar os desejos carnais. Nós não podemos nos esquecer que aqui nós estamos diante de um contexto onde Paulo escreve a uma igreja gentílica, mas havia muitos judeus naquela igreja. E, pelos judeus conhecerem a palavra de Deus, eles tinham uma responsabilidade muito grande. E o judaísmo, ele muitas vezes influenciava a direção daquela igreja. Então, Paulo ainda tinha a preocupação de ensinar aos judeus para não se apegarem às questões judaicas, não da questão da Escritura. A Escritura, ela é uma coisa irrevogável, foi escrita ali, nós devemos seguir. Mas sim, os costumes judaicos, os cerimoniais, aquilo tudo que era ligado ao judaísmo, que fazia mais parte a uma simbologia, um cerimonialismo. Eles ainda estavam presos a essas coisas, inclusive as coisas da lei, que, vamos dizer assim, algo que é exemplo da guarda da lei de maneira incorreta. O sábado ainda existia dentro das igrejas uma obstrução a entender o que era realmente o sábado. O sábado foi criado para o homem, não o homem criado para o sábado. Jesus Cristo deixou isso bem explícito no seu ministério. E isso daí foi motivo de perseguição, porque ele curava no sábado e ele passou a ser perseguido porque ele fazia esse tipo de coisa no seu ministério terreno. Então, eles não viviam mais com um espírito que os escravizava. O espírito que escravizava eles fazia eles ficarem presos para tomarem algumas atitudes. Evangelho é liberdade, não liberdade da gente fazer o que a gente quer, né? A gente precisa entender isso, é liberdade. Liberdade Cristo nos chamou para sermos libertos, mas eles ainda ficavam presos a conceitos antigos. Mas eles ainda, como eu falei, viviam ainda uma vida no qual eles tinham que lutar. Olha o que diz aqui o versículo 1 do capítulo 8. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eles tinham rompido com aquela vida que eles viviam, com aquela forma de pensar. Não havia mais nenhuma coisa que os prendia ao passado, que era motivo de acusação. Não havia mais condenação pela vida passada, porque em Cristo eles estavam livres dessa condenação, e eles já estavam vivendo segundo o Espírito. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 7, versículos 18 e 19, capítulo 7, 18 e 19, Paulo diz o seguinte: que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha como é que, quando a gente não está andando no Espírito, mesmo que a gente queira fazer o bem, a gente não consegue. Só que no versículo 8, no capítulo 8, melhor dizendo, Paulo diz: portanto, agora. Então ele sai dessa realidade aqui, que ele não conseguia fazer, mas agora ele consegue. Por quê? Porque tem o Espírito de Deus a ajudar ele a conseguir viver uma nova vida.
ao novo espírito, a uma nova mente, né? Mente, espírito, né? Mente, escravidão anterior, que era a mente movida pela carne. E no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, quando nós estamos vivendo uma vida que ainda não é o portanto de nenhuma condenação há em Cristo Jesus, os membros estão em guerra. A nossa mente está numa batalha entre o bem e o mal. E o que prevalece, segundo Paulo diz aqui aos Romanos? O mal. Nós nunca vamos combater o mal, nós nunca vamos nos livrar de um espírito de escravidão, a não ser que nós estejamos em Cristo Jesus e tenhamos a adoção de filhos do Pai. Aqueles que são filhos do Pai não vivem com medo. Olha, o crente não pode viver numa vida de medo, uma vida regida pelo medo. A nossa alma, ela, quando está no pecado, ela está sujeita à penalidade. A verdade é essa. Por quê? O pecado, ele traz uma disciplina sobre nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. A nossa alma, ela vive diante de uma ameaça. Enquanto nós não estamos em Cristo, nós estamos vivendo diante de uma ameaça. Que coisa terrível, né? Algumas coisas acontecem na nossa vida. Ontem eu estava conversando até com um rapaz a respeito disso, que não dá para a gente controlar. Não dá para controlar. Por exemplo, quando nós estamos passando por um momento de distúrbio da nossa mente, não estou dizendo que a gente está ficando doido, não estou dizendo nada disso. Antigamente a gente falava disso, era um tabu, parecia que estava falando de pessoas malucas. Não tem nada a ver. Esse termo maluco eu acho que nem usado mais para as pessoas que são mais esclarecidas. Tá? Então a gente não está entrando por esse caminho. A gente tem vivido momentos atuais nos quais estamos absorvendo tudo que está acontecendo. Ah, não, estou alheio. Ninguém consegue ficar alheio a tanta morte, a tanto sofrimento, a tanta pessoa que está aí sem emprego, tanta dificuldade. Se você está alheio a isso tudo, eu vou falar, olha, você é muito frio. E não existe pessoa que possa ser tão fria assim. Mas algumas pessoas estão absorvendo mais. Mas elas não absorvem porque também querem absorver, não. Que é uma característica delas. Mas agora, todo ser humano, ele enfrenta essa realidade que eu vou falar agora, nesse momento. Todo ser humano tem uma alma. Amém? Ninguém nasceu sem alma. Né? Às vezes a gente chama alguém de monstro sem alma. Estou falando, você é um monstro sem alma. Né? Brincando, quando uma pessoa faz alguma coisa que a gente vê que não tem sentimento nenhum naquela pessoa, né? Não tem atitude nenhuma de um ser humano. A gente fala, fulano é um monstro sem alma. Né? A gente usa esse termo. Mas ninguém é um monstro sem alma. Isso é só uma maneira de se falar de alguém, mas não existe ninguém sem alma. E toda alma, ela tem dentro de si uma consciência de Deus. Porque ela vem de Deus. Toda alma vem de Deus. Ninguém, eu nasci, mas é porque era o meu tempo. Não. Aquilo que foi dado a você, a alma, foi dada por Deus. E nós somos seres criados espirituais. Ninguém vai morrer, minha alma não vai para lugar nenhum. Você pode até dizer isso de uma maneira ateísta, né? Dizendo que não tem Deus. Não tem, mas você tem alma.
Ah, eu não concordo. Você pode até não concordar, mas a Bíblia diz que você tem, então Deus diz que você tem, então você tem. Eu sou pastor e eu tenho que afirmar isso e eu acredito nisso. Então eu vou falar exatamente o que a tua alma sente. A tua alma sente medo. A alma do ser humano sente medo. E esse medo, ela é um medo apavorante para todo ser humano, para toda a alma do ser humano, porque é o medo de saber que há uma condenação sobre ela. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 23, a gente sabe esse texto de cor, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe um ser humano que não nasceu com essa característica de pecador e todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então se você está destituído da glória de Deus, a tua alma vive o medo de quê? De uma eternidade sem Deus. Ela vive isso. Ah, mas eu nunca senti isso. Você sentiu sim. Você sente sim. Todo ser humano sente isso. Porque ele tem alma. Toda alma tem a necessidade de Deus. Só que a gente não entende isso. Não entende o clamor da nossa alma. Assim como nós não entendemos coisas que acontecem também com a nossa mente. Por que eu estou sentindo medo? Eu, quando tive síndrome do pânico, tive, tá? Amém. Não sou menos crente por causa disso, não. Porque tem gente que fica com medo de dizer que tem algumas coisas. Tive síndrome do pânico e glorifico a Deus por isso. Que experimentei algo que precisava experimentar para depois dizer em voz alta: você vai ser crente, você sente síndrome do pânico. Eu também senti e fui liberto. Deus me ajudou, eu precisei tomar alguns remedinhos, pouquinho, mas consegui. Mas tem gente que precisa de mais tempo e vai tomar. Mas agora você fica assim como se você fosse um bobo. Diz, por que eu estou com medo de entrar no ônibus? Por que eu estou com medo de entrar no carro? Por que eu estou com medo de atravessar a ponte? Não era de morrer, não, era um medo que não tinha explicação. Aí você está sentindo a tua alma com medo, você não sabe de onde vem esse medo. O medo está vindo da alma. Por quê? Porque você ainda não tem aquilo que o Pai pode te dar, o Espírito de adoção. Olha o que diz o texto diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Quando você está em Cristo, portanto, aqueles que estão em Cristo, estão livres da condenação, não é isso? Lá em Romanos, capítulo 1, para seguir esse texto, dentro do contexto, você consegue a liberdade do medo, porque a tua alma já não sente mais medo. Você já sai debaixo daquela condenação. E aí você sente isso também em você mesmo, na sua vida. Não está mais na questão espiritual, já está uma coisa que você está experimentando na sua vida. E você está experimentando medo. Em terceiro lugar, nós recebemos o espírito de adoção. Aqui, esse espírito de adoção, ele tem várias características. No versículo 14, eu vou abordar só algumas características. No versículo 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quando nós recebemos o espírito de adoção, nós somos guiados por Deus. E nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a condição de enfrentar as nossas guerras, nossas batalhas espirituais. Por quê? O Espírito Santo de Deus nos dá a condição de lutar contra a carne, de lutar contra os nossos desejos, de vencer. Por que Paulo ele fala de espírito de adoção de filhos? Parece que sai daquela questão dos gerados, né? Por exemplo, Pedro fala sobre a questão dos gerados em Cristo. A gente vê no livro de João falado
que nós somos chamados filhos de Deus, a adoção no Império Romano, e ele usa um termo do Império Romano, a adoção. Como é que se dava isso? Quando algum romano queria adotar um filho, quando os papéis estavam prontos da adoção, o que significava isso? Aquele filho era considerado já dono daquilo que o pai que o adotou tinha. Ele já tinha todos os direitos que eram do pai. Toda a herança que a família tinha já era de posse daquele filho. O filho já tinha direito a tudo. Então, quando nós recebemos a adoção como filhos, nós podemos dizer: agora eu entrei para a família de Deus. Agora eu faço parte da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, eu tenho direito às promessas, eu tenho direito à herança. E agora eu sou filho adulto. E eu posso resgatar essa herança a qualquer momento, né? Então, Paulo ele usa esse termo da adoção para nos mostrar isso. Em último lugar, nós recebemos intimidade com Deus. Adoção de filhos pelo qual clamamos: Abba, Pai. É interessante ver Paulo usando o Abba, Pai. Abba significa o quê? Pai. E a outra palavra, Pai. Aí a gente fica olhando e fala assim: Jesus Cristo falou também, Abba, Pai. Aí você olha assim e fala: duas palavras significando a mesma palavra foi usada. E a gente estudando para entender essas duas palavras, a palavra Abba, os judeus eles até usavam com relação a Deus como um pai que cuidava do seu povo. Ele tinha o conceito, mas ele não usava de uma maneira na qual Jesus Cristo usou, como realmente pertencente à mesma a Deus mesmo, como filho legítimo de Deus. Eles não, como pai que cuida. Eles usavam como um termo espiritual. Aí vem uma outra palavra, pai, que é trazida do grego, que significa pai também. Aí uma palavra trazida do aramaico e uma palavra trazida do grego. Aí o que significa? Que no termo espiritual, ele cuida de nós como pai, mas também no nosso campo secular, material, ele cuida de nós também. Ele tem dois relacionamentos conosco, um na área espiritual e o outro também no particular, no nosso dia a dia. Deus não é um Deus que está só nas religiões celestes e também atuando na nossa vida no campo espiritual também não. Ele faz parte do nosso dia a dia. Ele é Pai presente. E quando se junta pai e pai, os estudiosos chegam à seguinte conclusão: já é como se nós estivéssemos tendo relacionamento com Deus, como Cristina não. Cristina, ela na família dela, ela sempre chamava pai. Ela chamava pai de pai e mãe, mãe. Mãe, chamou mãe, mãe. Na minha família a gente chamava de papai e mamãe. Algumas famílias falam assim, né? Como é que você chama ele? Papai? De seu papai ou pai só? Ou só de seu? Eu. Olha a ignorância. Pai, né? Na minha família a gente chamava de papai. Papai, a gente chamava assim. Só que se você olhar direitinho, quem que chama assim? Papai, papai. É uma criança, né? Geralmente a criança, papai, mamãe. É uma maneira de se relacionar com o pai e a mãe de uma criança. Quando Jesus Cristo, ele começou a usar o termo Abba Pai, e Paulo usa esse termo Abba Pai, é como se nós estivéssemos nos relacionando com Deus, como se nós fôssemos uma criança pedindo alguma coisa ao Pai que vai cuidar de nós como filhos, crianças, que depende dele. Que tratamento bacana, né?
Que intimidade a gente tem? É quando a gente está falando com Deus, falando, papai, e a gente tem intimidade do papai que está ali, vai pegar a gente no colo, que vai estar com a gente, vai dar a mão. Nós conseguimos esse relacionamento com Deus, o Pai. Então, que nós possamos ser filhos pertencentes a esse Deus, o Pai. E entender, nós precisamos dessa intimidade. Chamar Deus de papai na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. À noite, nós estaremos aqui na nossa igreja também, louvando ao nosso Deus. Já convidamos você que está nos assistindo pela internet a estar aqui conosco às 18h30. Nós vamos estar louvando a Deus com o favor de Deus. O favor de Deus é que abre as portas para nós, faz o impossível acontecer, faz o fraco se levantar, faz coisas maravilhosas no santo poder de Deus. Vamos estar de pé louvando ao nosso Deus com esse louvor. Filho de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filhos de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, do teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão
para sempre. Nós vamos estar sempre louvando a Deus, para sempre, a começar de agora e para toda a eternidade. Esse será o nosso louvor. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, de entrarmos para a Tua família, de sermos recebidos como filhos Teus, filhos que não teria direito algum, Pai, sem o Teu Filho Jesus Cristo, a nos encher com a Sua graça e nos adotar, Senhor, para a Tua família. Muito obrigado, Senhor, por essa alegria. Muito obrigado pela alegria de termos intimidade contigo, Pai. E essa intimidade, ela só chega até nós por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor, Pai. Que nós possamos buscar essa intimidade, Pai, para termos mais afinidade também e para desfrutarmos o prazer da Tua companhia em nossa vida, Pai. No nome de Jesus. Amém.